Ultimamente eu tenho visto muita gente falando sobre doação de bens em vida com reserva de usufruto. Tem gente dizendo que essa é uma ótima solução de planejamento patrimonial para as famílias. Tem muita gente cheia de dúvidas perguntando, querendo saber mais sobre como fazer doação, querendo saber se realmente vale a pena, se isso aí realmente resolve, evita mesmo o inventário. Tem gente querendo saber quanto é que custa uma doação. Enfim, são muitas dúvidas que estão aí no ar, né? Por isso é que eu decidi que era hora de eu tratar desse assunto aqui com um pouquinho mais de profundidade, né? Então, vamos começar por onde? Pelo começo. Vamos começar pelo começo, é claro, né? Mas afinal, o que é exatamente essa coisa da doação em vida com reserva de usufruto que tanto se fala? Bom, doação nada mais é que um contrato onde duas ou mais pessoas ajustam que alguém, por mera liberalidade, de forma espontânea, vai transferir algo que lhe pertence a outra pessoa sem cobrar nada, absolutamente nada por isso. Essencialmente isso é uma doação, ok? Então, a primeira coisa que precisa ficar muito claro é que a doação só vai acontecer se ela for um ato gratuito, ok? Se uma das partes deseja cobrar dinheiro ou cobrar qualquer outro tipo de vantagem da outra parte para que a doação aconteça, aí então esquece, a gente já não está mais falando de doação. A doação sempre tem que ser gratuita. Segunda coisa importante aqui, quem vai doar tem que ter a intenção de doar, tem que ter a vontade real de doar, e quem vai receber tem que tem que aceitar a doação e tem que aceitar aquilo que está sendo doado. Tá? Sem a conjunção dessas duas coisas aí, também não vai acontecer a doação. Ok? Então, qualquer ato que se pratique que não atenda a essas características que falamos até agora, vai poder ser qualquer outra coisa menos doação. Pode, por exemplo, ser uma operação de compra e venda, pode ser uma consignação em pagamento, pode ser até uma permuta, uma troca, né? Mas doação, ela não vai ser, tá? Então, revisando, para ser doação, tem que ser um ato gratuito, espontâneo por quem doa e aceito por quem recebe, ok? Bom, uma das características mais marcantes da doação é a impossibilidade dela ser desfeita, né? Uma vez realizada a doação, ela não se reverte mais. Bem, aqui de fato existem algumas poucas exceções aqui a essa regra, tá? E de tão excepcionais que elas são, eu não vou nem entrar muito na questão não, mas passando rapidamente aqui, basicamente são duas as possibilidades de se revogar uma doação. Ela pode ser revogada pela ingratidão de quem recebeu a doação e por inexecução do encargo que foi estabelecido para que a doação possa se aperfeiçoar. Tá? Essas são as duas hipóteses que estão elencadas lá no artigo 555 do Código Civil. Tá? Então, se você tiver alguma dúvida específica sobre essas duas hipóteses de revogação da doação, me manda uma mensagem por aqui mesmo que eu te respondo, tá bom? Então, vamos em frente aqui. O que é que precisa ser entendido é que a doação é um ato irreversível. Tá? Então, no direito, a gente chama isso de irrevogabilidade, ok? Irrevogabilidade. Uma vez doado, está doado e ponto final. Não se discute mais isso. E o que é que pode ser doado? Qualquer coisa. Qualquer coisa que esteja na esfera patrimonial da pessoa pode ser doado. Qualquer, absolutamente qualquer coisa. Tá? Sendo da pessoa, ela pode doar. Então, isso vale para um automóvel, vale para uma casa, vale para um relógio, vale para um terreno, vale até para um prédio inteiro, se a pessoa quiser doar, tá bom? Mas veja, apesar de se poder doar qualquer coisa que pertença à pessoa, essa pessoa tem que respeitar certos limites para fazer a doação. E esses limites, eles precisam ser observados, tá? A lei diz que a pessoa não pode doar mais do que ela poderia dispor em seu próprio testamento. Ok? Então, se ela pudesse, se ela vai fazer um testamento, tudo aquilo que ela pode dispor lá no testamento, ela pode doar e não pode doar mais do que aquilo. E o que é que se pode dispor, então, num testamento? No testamento, a parte do patrimônio que ultrapassa a parcela que é destinada aos herdeiros necessários, isso ela pode dispor no testamento. Tá? No direito, essa é a parcela dos herdeiros, a gente chama de parte legítima. Aí você vai me perguntar, e quanto é exatamente isso? Em resumo, vai equivaler a 50% do patrimônio da pessoa, tá? Então, se a pessoa tem, por exemplo, 100 mil reais em dinheiro, ela pode doar para quem ela bem entender 50 mil reais. Ela pode doar para a esposa, pode doar para um filho, se ela tiver mais, pode doar para os pais, pode doar para um amigo, enfim, para quem ela bem entender, 50% do patrimônio é o que o direito chama de parte disponível.
ok? Os outros 50 mil, esses são dos herdeiros, é a parte legítima dos herdeiros, né? Essa parte, essa pessoa não vai poder doar. E se ela doar, isso vai ser um ato nulo de pleno direito. Então, sempre deve ser observada essa questão, sempre, ok? Aí, minha pergunta, mas e se o doador doar 100% desses 100 mil reais aí, em partes iguais entre os seus herdeiros, isso também será anulado? Não, aí não tem por que se anular, porque a parte legítima aí nesse caso vai estar sendo respeitada, estaria tudo bem, tá? Outra questão importante aqui. O direito brasileiro, ele estabelece que se uma pessoa doar todos os seus bens de modo a ser reduzido a estado de insolvência, e aí, peraí, Sérgio, peraí, o que é isso, estado de insolvência, né? Bom, estado de insolvência é o equivalente à falência de uma empresa, ok? É a derrocada financeira da pessoa física. Quando ela já não consegue mais honrar com seus compromissos, com as dívidas que ela contraiu, com os compromissos financeiros que ela tem, então essa pessoa, ela entrou em estado de insolvência, ok? Então, se uma pessoa doa todos os seus bens e recai em estado de insolvência, essa doação, ela pode ser considerada ineficaz. Tá? Isso não quer dizer que a pessoa não possa doar tudo que ela tem. Quer dizer apenas que se ela recair em estado de insolvência, essa doação, ela pode ser questionada, tá? Aí você vai me perguntar, mas por que isso, Sérgio? Exatamente para evitar que as pessoas ajam de má fé. Imagine você com uma pessoa que deve muito e quer proteger os próprios bens. O que ela poderia fazer? Ela doaria tudo o que tem e aí ela diria para os seus credores, olha, sinto muito, eu não tenho condições nenhuma de pagar essas minhas dívidas, não tenho mais recursos, não tenho mais bens. Pois é para essas situações aí que a lei definiu que se a pessoa doar tudo e recair em estado de insolvência, essa doação é considerada ineficaz e pode ser questionada em benefício dos credores, tá bom? É para evitar fraudes. Então, veja que aqui já apareceu aí uma excelente razão e para lá de suficiente para que quando você pensar em doação, antes você deve fazer o quê? Um minucioso planejamento financeiro, minucioso planejamento patrimonial para não incorrer em nulidades futuras, para não caracterizar uma fraude, por exemplo, tá? Então, no caso específico de bens imóveis, a doação ela ainda tem que ser feita como? Através de escritura pública em cartório. Deve ser registrada no cartório de registro de imóveis para que produza efeitos perante terceiros. Então não adianta você fazer uma doação num documento formal ali com o seu filho, guardar aquilo na gaveta. Isso não tem valor nenhum. Tá? Então sempre tenha esse cuidado quando você pensar em fazer doação de bens imóveis, tá? Especialmente porque na doação de bens imóveis vai o quê? Vai incidir exatamente o mesmo imposto que iria incidir no caso do seu inventário. Então, o tributo é rigorosamente o mesmo, tá? Alguns estados nomeiam esse tributo aí de ITCD, outros vão chamar de ITCMD, enfim, isso não importa, mas é o mesmo imposto que se cobra lá no inventário, é o que se paga no momento de uma doação de imóvel, tá? Bom, e o que é essa tal reserva de usufruto que tanto se fala quando entra nesse assunto de doação de bens aí? Eu vou tentar fazer aqui uma rápida analogia entre um imóvel e uma árvore, tá? Uma árvore frutífera, tá? O imóvel vai ser a árvore, ok? Então, o imóvel é a árvore e essa árvore lhe pertence. Você é o dono dessa árvore, ok? Então, você pode doar essa árvore aí para quem você quiser, mas pode estabelecer, por exemplo, que enquanto você estiver vivo, todos os frutos que essa árvore der, tá? Eles vão ser seus, não vão ser de mais ninguém. Então, você tanto vai poder comer esses frutos durante a vida, você vai poder doar esses frutos para quem você quiser, os frutos, você vai poder vender esses frutos, você vai poder replantar esses frutos, ok? Você vai usar como você quiser. Pronto. Tá aí a definição mais clara do que é usufruto, né? É o direito de poder usar e poder dispor dos frutos, mas não da árvore, tá? Porque a árvore, você já doou, você já não te pertence mais. Então, quando se faz uma doação com reserva de usufruto, a pessoa que doa deixa de ser dona do bem que doou, mas mantém para si o direito de usar e de gozar dos frutos que a coisa dá, ok? Daquela coisa doada. Mas e a pessoa que recebeu a doação, ela vai poder se desfazer da coisa que doou? Aí é que começam os ruídos da doação pura e simples, né? Se você faz uma doação, ainda que com reserva de usufruto,
A pessoa que recebeu a doação, ela pode vender a coisa doada, né? Ela só vai precisar deixar claro para o comprador que existe lá uma reserva de usufruto pré-estabelecida em favor de alguém, né? E se o comprador aceitar essa condição, tudo bem, ele vai vender aquilo que no direito a gente chama de nua propriedade, né? Que é a coisa em si, o direito da propriedade em si. E aí exclui, nesse caso aí, o usufruto. Mas e para quem doou, mesmo tendo sido protegido aí o direito ao usufruto, vai mudar alguma coisa? Olha, pode não mudar nada, mas pode mudar tudo e mesmo o direito ao usufruto que está assegurado pode acabar sendo comprometido numa hipótese dessa, né? Imagine você que essa doação que você fez foi para um filho, né? Então, enquanto ali o bem está na propriedade do seu filho, de algum modo a gente tem que admitir que você vai conseguir seguir de olho nas coisas e vai controlando o seu exercício do seu direito ao usufruto, né? Agora, e se o seu filho vende essa propriedade aí para uma pessoa que você não tem intimidade? Será que você vai conseguir manter o exercício sereno, manso aí do direito ao usufruto que está lá vinculado na doação? Pode ser que sim, é verdade, mas também pode ser que não, né? Percebe que se você não fizer as coisas da maneira correta, você poderá estar criando aí um grande problema onde talvez ele nunca tivesse que existir na sua vida? Por isso que quando se fala em doação com reserva de usufruto, não se está diante aí de uma solução mágica de planejamento patrimonial, não, né? Sem plano adequado, uma doação ela pode se revelar uma verdadeira tragédia patrimonial. Olha só mais uma questão muito importante mesmo, né? Quando a pessoa faz uma doação de um bem imóvel para os filhos, pensando em livrar a família ali dos altos encargos de um inventário, tudo pode dar certo e a família viver muito bem com esse fato da vida, né? Mas uma coisa que a gente não tem controle é o tempo da vida, né? Imagine se por qualquer razão, por qualquer motivo, essa pessoa aí precise vender esse imóvel para cuidar de uma contingência séria de saúde que alguém da família foi acometido, né? Só um exemplo, claro. Sabe o que vai acontecer? Essa pessoa ela vai precisar pegar uma anuência dos filhos, dos genros, das noras. Para quê? Para poder prosseguir com essa venda, né? Se um deles, qualquer um deles, tá? Um filho, um genro, uma nora, se ele se negar a dar a anuência, essa venda aí pode ficar comprometida, ela pode não mais acontecer. Basta que um filho ou uma das filhas esteja ali em pé de guerra com a esposa ou com o marido para que esse negócio acabe não acontecendo, né? Sabe por quê? Porque os filhos é que eles passaram a ser os donos do imóvel doado. Aí, independentemente do regime de casamento, na hora de passar o imóvel para quem deseja comprar, os cônjuges desses filhos, eles vão ter que anuir com o negócio. Então, muito cuidado até aqui quando estiver pensando em doação, ok? Muito cuidado. Aí você vai me perguntar, mas Sérgio, tem como proteger quem faz a doação? E a resposta é sim, tem como proteger. Quando a gente faz uma doação, a gente pode pensar em estabelecer algumas cláusulas específicas para proteger o doador. Quer exemplos? Cláusula de reversão. Já ouviu falar? Bom, o que prevê? Prevê que se o filho que recebeu a doação morre antes do pai, o bem que foi doado volta para o pai. Já pensou nisso? Isso é muito interessante. É uma cláusula muito importante que precisa ser prevista, né? Mas não é exatamente simples a sua aplicação no caso de uma doação de um bem imóvel, não, tá? Mas é um mecanismo que ajuda a minorar muito alguns diversos problemas que podem decorrer da doação, né? Quer outra cláusula de proteção? Cláusula de incomunicabilidade. Já tinha ouvido falar? O nome parece complicado, né? Incomunicabilidade. O que é que se busca com isso? Evitar que o bem doado vá para o cônjuge da pessoa que recebeu a doação, né? Então, caso de casamento, de divórcio dos filhos, né? Deve ser utilizada especialmente essa cláusula como uma proteção para o regime de casamento dos filhos. Quer ver outra? Cláusula de impenhorabilidade. Mecanismo que visa o quê? Impedir que o bem seja dado em garantia de obrigações que venham a ser contraídas pela pessoa que recebeu a doação, tá? A pessoa não vai poder oferecer esse bem que foi doado como garantia de dívidas futuras, ok? E nem passadas. Olha aqui, mais outra proteção importante que se pode aplicar. Cláusula de inalienabilidade. O que ela impede? Impede que o bem que foi doado ele seja alienado a terceiros, né? A gente pode resumir o seguinte, ela impede que o bem seja vendido, né? Especialmente enquanto quem doou esteja vivo, né? Bom, falando sobre doação, aí aparece a pergunta, né? E a partilha em vida? Ela é a mesma coisa que uma doação? Resposta objetiva,
Não, não é a mesma coisa, né? A doação, primeira característica, né? A doação ela pode ser feita para qualquer pessoa, sempre aí respeitando a parte legítima dos herdeiros, né? Já na partilha em vida, ela só pode ser destinada para os descendentes, para o cônjuge, para o companheiro, é que podem vir a ser contemplados aí numa partilha em vida, né? Então, diferentemente da doação, na partilha em vida, o que se tem é uma renúncia ao domínio dos bens em si, né? Na partilha não se pode impor condição alguma a quem vai receber, nem mesmo se pode restringir o usufruto, né? Transmite-se a posse, transmite-se o domínio, transmite-se o gozo pleno dos bens que estão sendo partilhados ali. A partilha em vida, ela na verdade, ela é uma modalidade de sucessão, né? Mas ela é feita em vida, né? Através do quê? De uma escritura pública feita em cartório. É uma característica, ela não precisa obedecer qualquer limite, pode ser feita da totalidade dos bens da pessoa, né? Lá na doação, você precisa respeitar a parte legítima, né? A distribuição entre os donatários, na doação, ela pode ser feita de forma desproporcional. Respeitou a parte legítima, o restante, como a gente já viu, pode ser destinado a quem você quiser. Mas na partilha em vida, essa distribuição tem que ser feita entre os sucessores e deve ser equivalente entre todos os beneficiários, né? Você não pode fazer mais para um, menos para outro. Na partilha em vida, todo mundo recebe a mesma coisa, tá? Então, com todas essas colocações, essas características que eu levantei, você pode estar concluindo, então, que a doação em vida, com reserva de usufruto, é uma boa solução de planejamento patrimonial da família, não é verdade? Pois eu vou te dizer, definitivamente, a doação, ela está longe de ser uma boa solução, mas muito, muito longe de ser uma boa solução de planejamento, né? Há métodos muito mais eficientes, muito mais eficazes de planejamento patrimonial que acabam permitindo que os titulares dos bens sigam no controle integral dos seus bens, mesmo promovendo aí a transferência dessa propriedade para quem ele desejar. Além disso, com um bom planejamento, pode-se alcançar índices de economia tributária que, numa doação, jamais você vai conseguir alcançar, né? Na verdade, a doação vai acabar implicando em pagar tributos, se não iguais, muito semelhantes àqueles que você pagaria no caso de um inventário, né? Eventualmente pode ser até mais caro, né? O que torna o ato ainda muito oneroso quando você compara aí com outros métodos de planejamento. Por exemplo, você já ouviu falar de holding familiar? Olha, holding familiar é a perfeita solução para todos esses problemas que a gente acabou de passar aqui nesse vídeo, né? Aliás, eu tenho vários vídeos no meu canal e nas minhas redes sociais, né, falando especificamente de holding familiar. Então, se você está pensando numa doação, eu sugiro que antes de você avançar, dá uma olhada nesses meus outros vídeos, né? Conheça um pouco mais sobre holding familiar, que eu tenho certeza que você vai se surpreender, né? A propósito, nos próximos dias eu vou promover um seminário totalmente gratuito que eu vou fazer no YouTube para falar exatamente sobre planejamento patrimonial da família. Então, olha só, para finalizar, se você gostou do conteúdo, se inscreva no meu canal. Esse aqui é um espaço que eu uso exclusivamente para falar sobre planejamento patrimonial da família, só sobre isso, e você vai aprender tudo o que precisa aprender sobre esse assunto se me acompanhar. Vão ser 3 dias tratando com muita profundidade e muita atenção esse assunto, né? Eu vou colocar o link aqui embaixo, na descrição desse vídeo, para você se inscrever e participar do meu seminário. Você vai aprender muito, né? Se esse é um assunto que te interessa, não perca a oportunidade, será totalmente gratuito, eu tenho certeza que você vai aprender tudo o que precisa ser aprendido sobre esse assunto. Então deixa o seu joinha, deixa aí o seu like, se inscreva no meu canal, acione aí o sininho para receber notificação sempre que eu postar um conteúdo novo, compartilhe esse vídeo aqui com quem você acha que precisa saber mais sobre esse assunto. Um abraço!